Mas avalia a sua vida, você que está assistindo esse vídeo, né? O que está acontecendo que é Deus já te dando recados? E se Ele está dando recado, não é assim, ó, o recado vai ter batalha com a Betina. Ó, você que se lasca aí, de jeito nenhum. Qual é o nome da mensagem? Deus luta por nós. Por você. E assim, Deus luta por você. E Deus ensina, ele tá não preparando a gente pro pior, mas como a gente agir quando o pior chegar. Exato. Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que está aí colado na videira, quem fala aqui é o Bruno Loureiro. Tô colado na videira também. E você, quem que é você? Eu sou a Bruna, sua esposa. Eita, Bruna Legnaioli. Loureiro, nem sempre colada foi assim. Na videira. Nem sempre foi assim, mas graças a Deus tá colada na videira. E nem sempre colada na videira também. É verdade. Né? Bem descolada, por sinal. É isso aí. Mas graças a Deus hoje colada na videira. Se você tá aqui é porque Deus pediu para te chamar, para ouvir essa mensagem que Deus tem para falar com você que está passando por uma batalha, que você acha que talvez você tá sozinho. Você não tá sozinho. Série Alegria na Batalha, 4 mensagens. Nossa série Alegria hoje é a na segunda. Batalha. Hoje é a segunda. Qual que é o tema da nossa mensagem de hoje? Deus luta por você. Você não tá lutando sozinho, né? Deus luta por você. E antes da mensagem, Bru, pedir pro pessoal aí, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações. Se você perdeu a primeira mensagem, assiste, que foi incrível também. Procura aqui no nosso canal a primeira mensagem dessa série Alegria na Batalha. Toda segunda-feira a gente vai subir um vídeo novo para vocês, certo? Muito bom. E que a Deus gente nos abençoe. A gente vai começar contando uma história hoje, né? Certo. Então, Deus, Ele luta por nós, Ele prepara a gente. Hoje a gente vai falar sobre Josafá. O Bruno vai contar a história de Josafá, mas antes eu queria contar uma história que eu passei quando eu estava grávida da Betina. Eu estava um dia antes de fazer o exame morfológico, que é o exame onde você vê ali os centímetros, né, da nuca, se a neném é saudável e tudo mais. E é uma das coisas que sempre me fez assim, não sei se eu quero ser mãe. Eu tinha muito medo de ter um filho com algum problema de saúde. Esse era um grande medo que eu tinha sempre, desde sempre. Então eu tava muito nervosa, esperando por esse exame morfológico, sabe? Eu tava, meu Deus, eu queria ir lá ver se tava... Primeiro eu tava nervosa pra ver se era um só, né? Aí passou esse de um só, mas por que você tava nervosa? Porque o Bruno sempre falava que ia ser gêmeos e eu queria um só. E aí, enfim, foi um só e agora vamos ver se tá tudo bem. E aí, um dia antes do morfológico, eu e o Bruno, a gente foi almoçar num restaurante perto da nossa casa. De repente, passou uma pessoa, uma mulher, né? O nome dela é Renata. E ela tava com uma menina acho que tinha 1 ano e pouquinho a menina. E aí o Bruno, né? Eu não tava barriguda ainda, porque eu tava no comecinho. Mas o Bruno parou aquela menina, nossa, que linda, não sei o quê, qual é o nome dela? E ele sempre, né, interagiu com as crianças, gostou de brincar. E essa mulher, em 2 minutos, ela contou, assim, a história dela, que quando ela estava grávida, ela foi diagnosticada, né, a bebê dela foi diagnosticada que ela ia nascer com síndrome de Down. E aí ela começou a orar, e repreendendo, e, né, ela ficou muito tempo orando pela saúde da filha dela. E resumindo, a filha dela nasceu sem nada, ela nasceu com a saúde 100% perfeita. E ali aquilo para mim já foi uma mensagem, né? Porque eu tava um dia antes, eu tava com muito medo. E ali eu já comecei a orar, comecei a falar, Senhor, eu creio que nada vai acontecer. E graças a Deus o exame foi tudo certo, mas ali eu já tinha entendido que Deus já tinha me dado já estava me preparando para algo. E pouco tempo depois disso, Bru, eu fui assistir também uma palestra, né, do Thiago Brunet. E o Thiago, ele contou uma história onde o filho dele se acidentou. Ali eu já estava barrigudona, estava bem grávida já. Aí o filho dele se acidentou e ali na hora foi uma coisa meio perigosa. E ele começou a orar, né? E ele começou a orar e contar a oração dele naquela mensagem que eu estava assistindo. A gente estava ali, como a gente está hoje aqui, num grupo pequeno de pessoas. E ele falando assim, Senhor, o Senhor me deu esse filho. Eu não aceito que nenhum mal aconteça a ele. Está repreendido, está amarrado, nenhum mal vai acontecer para ele. Eu creio que o Senhor é o médico dos médicos. E ele começou a orar ali pela saúde do filho dele. No final deu tudo certo. E ali também aquilo já ficou dentro de mim.
E mal sabia o que Deus já estava me preparando, né? Porque eu não sabia o que vinha pela frente. Mas Deus já estava me preparando. E aí o Bruno vai terminar essa história contando de Josafá, né, amor? E sabe o que é legal? É que tudo isso aconteceu, para quem acredita aí, aqui do lado, nesse prédio aqui do lado. Ai, tudo nessa rua, gente. Tudo que a gente vive aqui é nessa rua. Então tem um prédio aqui do lado, até o escritório do Thiago Brunet é aqui do lado. Um beijo no seu coração aí, Thiago Brunet, é aqui do lado. Então eu lembro que foi exatamente em 2 minutos mesmo que a mulher contou. Ela estava cheia do Espírito Santo. Em 2 minutos era a mulher sendo usada para preparar a Bruna. E aí, um dia uma pessoa me perguntou, Bruno, mas vem cá, quem lê a Bíblia tem uma preferência maior? Na verdade, o rapaz disse assim, é meio que a fila até chegar a Deus, ela é menor ou é mais rápido para chegar a você na fila? Eu falei assim, na hora eu assim, Jesus, o que eu respondo? E aí, orei rapidamente assim, em pensamento, eu falei para ela, não. Qual que é o ponto? Todo mundo pode ouvir a Deus. Claro, Deus tem interesse de falar, já começa daí. Deus tem interesse de falar e de ser escutado por nós. A grande questão é que quando nós lemos a palavra dele, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis a ele. Aí você começa a ver que não é por acaso. Aí você começa a ver que, puxa, aqui tem alguém que está orquestrando essa situação, entendeu não? Então não é privilégio de ninguém, é graça de Deus mesmo para nós aqui, para estarmos sensíveis. Então estávamos sensíveis para uma batalha que poderia acontecer. Porque Bruna realmente estava com muito medo, porque a gente falou tanto que ia vir gêmeos e que ela não queria gêmeos. A gente não, ele, né? Não, você também falava para mim, Beatriz deve falar, quer que eu puxe as gravações? Vou puxar as gravações. Sansa, me ajuda aí, vamos puxar essas gravações. Mas vamos lá, vamos para a palavra, porque é para isso que a gente veio aqui. Mas avalia a sua vida, você que está assistindo esse vídeo, né? O que está acontecendo que é Deus já te dando recados? E se ele está dando recado, não é assim, ó, o recado vai ter batalha com a Betina. Ó, você que se lasca aí, de jeito nenhum. Qual é o nome da mensagem? Deus luta por nós. Por você. E assim, Deus luta por você. E Deus ensina, ele tá não preparando a gente pro pior, mas como a gente agir quando o pior chegar. Exato. Porque ali foi quando eu comecei a aprender a orar, por exemplo. A grande chave dessa mensagem é como a gente escolhe passar as batalhas. Esse é o ponto. Por quê? Olha só o que está escrito na Bíblia, 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 20. Vamos apenas no versículo 3. 2 Crônicas 23, capítulo 20, versículo 3, diz assim a palavra. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Apenas isso. Josafá era rei de Israel. Ele era rei ali de Judá, em Israel. E ele recebeu uma notícia, uma batalha. Josafá, está vindo 5 reis com 5 exércitos grandes para matar todo Israel, dominar nosso país, dominar nossa nação. Já era Josafá. Ele olhou aquela situação e teve o quê? Medo. Por quê? Ser humano. Nós somos seres humanos. Temos psicólogas nessa sala. Temos especialistas em inteligência emocional nessa sala. Amigos nossos. Faz parte o medo. Só que, na hora que vir o medo, eu tenho 2 escolhas a fazer. Ser dominado, e aí não tem fim o nosso comportamento em relação a isso, em tentar resolver na força do braço, ou buscar entender a origem do medo, mas principalmente é as 2 coisas, o complemento, Bruna. Decidir buscar o Senhor. Eu posso avaliar de onde está vindo esse medo, eu posso buscar pai, mãe, de onde está vindo e ter a resposta, mas eu preciso, acima de tudo, buscar a resposta daquele que nos criou. Eu falo muito nos devocionais, nas lives que a gente faz aqui no Cola na Videira, se você está aí pela primeira vez, está no YouTube, de que essa é a nossa geração que está sendo levantada para o autoconhecimento com U e o autoconhecimento com L. Porque Josafá fez isso, ele não tinha uma psicóloga ali para cuidar dele, mas ele tinha Deus, ele tinha a palavra, ele tinha a promessa de que Deus era com Israel, assim como é com a gente. Então, o que ele fez? Decidiu buscar o Senhor. E aí ele proclamou um jejum em toda Judá. E, amor, rapidinho. Deus faz, às vezes a gente fala, mas isso é porque a minha ferida da rejeição e o meu medo, e porque meu pai, minha mãe. Mas tem coisa que, ainda que você tivesse os pais perfeitos, não existe, né? Mas ainda que você tivesse os pais que você idealiza, que você idealizou, tem coisa que só Deus faz por nós. Só Deus. Que nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem os nossos filhos,
nem o nosso marido, nem as pessoas que a gente mais ama e confia na vida. Essas pessoas, elas não são capazes, a nossa mãe, ela não é capaz de suprir uma questão emocional, um buraco que existe dentro da gente e que a gente às vezes acha que é o quê? Que é falta de mãe, que é falta de pai, que é uma dor, que é uma falta de amor próprio, que muitas vezes é falta de Deus. Muitas vezes é a gente se reconectar com essa origem, né? Então, é a gente entender que tem coisas na nossa vida que é só Deus. Só Deus. Então a gente está sendo chamado para unir essas peças. Você está sendo convidado a caminhar com a gente nisso. E aí quando Josafá decide buscar o Senhor e faz essa oração, é uma oração linda, eu convido depois para você ler, está nesse capítulo 20 de 2 Crônicas, a resposta de Deus veio através de uma pessoa. Eu não sei nem pronunciar o nome desse cara aqui, mas Deus levantou uma pessoa no meio de uma reunião e disse assim, e eu queria que cada um aqui dessa sala e você que está aqui online no YouTube, no versículo 15, Deus, através de uma pessoa, disse assim para Israel: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Então Josafá naquele momento não foi convidado a não procurar culpados. Porque também ele nem procurar lutar na força do próprio braço dele, ele poderia fazer uma reunião com alguns outros reis, tentar alguma aliança para vencer aquela batalha. Não, ele simplesmente decidiu buscar o Senhor e Deus deu todo o direcionamento para ele. Fique firme, porque essa batalha não é de você, mas de Deus. Bom, Bruno, mas isso aqui foi com Josafá. Como é que isso acontece na nossa vida? Aí eu passei por uma experiência com essa palavra. Eu li isso aqui pela primeira vez na Bíblia num domingo. E aí à tarde eu fui resolver a única coisa que faltava, Priscila, para receber a Betina que está aqui na sala com a gente domingo. A única coisa que faltava era montar uma cadeirinha extremamente complexa de montar. E ali eu estava sendo massacrado. Falta isso, você está deixando para depois. Mas fazia um mês já, gente, que eu estava pedindo para ele montar a cadeirinha. Pois é. Mas olha como que Deus é fiel e ele trabalha, né? Rapaz, nesse dia eu li. Aí à tarde eu fui resolver, era aos 48 do segundo tempo. De fato, fui bem atrasado, né? Tava quase nascendo. Tava quase nascendo e precisava daquilo pronto. Porque depois que nasce, a agenda vira, é outra coisa, né? Bom. Que agenda? Eu vou lá na Alô Bebê. Um beijo no coração de todo mundo da Alô Bebê em Alphaville, São Paulo. Não compramos, nós ganhamos essa cadeira. Cheguei... Do Rio e da Juju. Do Rio e da Juju. Cheguei lá e pedi, pelo amor de Deus, para alguém me ajudar a montar. E lá tem uns caras especialistas para montar as coisas. Tem 2 caras lá, sempre disponível para montar os Paranauê lá que os pais não sabem. Na verdade, o pai não sabe, nem a mãe, né? Bom, o cara foi super solícito, resolveu tudo que precisava resolver. E eu esqueci de perguntar o nome dele, Fernando. E eu falei assim... Na hora de ir embora. Na hora de ir embora. Rapaz, me desculpa. Qual que é o seu nome? Eu não te perguntei. Esse negócio de ser pai tá mexendo com as minhas emoções. Mas calma antes. Quem adivinha qual é o nome dele? Josafá. O nome do cara, você que tá aí no YouTube, se chama Josafá. Quantos Josafás você conhece? Nenhum. Se eu parar aqui, todo mundo de Alphaville, Barueri, Osasco, Carapicuíba, não vai achar um Josafá. Mas lá na Alô Bebê tem um cara chamado Josafá. Ele já apareceu nos stories aqui do Cola na Videira e tudo mais, falta ele entrar nas lives. Ele tem que trazer ele pras lives, essa é a realidade. Então, quando ele falou o nome dele, mas me deu um ataque de rir. Absurdo. E na hora ali eu sabia que era um riso que era diferente do meu. É o espírito mesmo, porque, mano, essa fé traz alegria para nós. Essa é a realidade. A fé traz alegria. Jesus Cristo, ele disse, vocês estão tristes hoje, mas o dia que vocês me verem de novo, vocês receberão uma alegria e que ninguém poderá tirar de vocês. Amém. Bom, e aí eu voltei e falei, Bruna, eu encontrei o Josafá, não da Bíblia, mas o daqui da terra. E eu nunca nem tinha ouvido a história de Josafá. Eu tava preocupada, inchada, pensando na malinha da Betina. Aí ele me contou tudo. Ele chegou em casa e ele falou, calma, a gente vai chegar em casa, você vai ver. Chegamos em casa, a Bíblia estava aberta na nossa, ali na perto da TV. Estava aberta mesmo, na passagem de Josafá. Porque ela falou assim, não acredito. Aí eu falei assim, eu não vou nem entrar, eu vou entrar aqui, ó, de mãos ao alto, você entra e vê qual é a passagem. Mas por que eu tava fazendo isso? Porque, cara, o que me vinha no meu espírito era, Deus tá falando. O que, Bruno? Não sei, mas ele está falando.
E aí quando eu comecei a falar pra ela, Deus tá falando, eu liguei pra minha mãe também entende dessas coisas, e aí ela, nossa, não sei o que, mas Deus tá falando, e o que ele tá falando? Ela tinha estudado sobre Josafá através de um pastor naquele dia, não foi? Na semana, durante a semana, Fulano também tá falando de Josafá, e eu falei, meu Deus do céu. E aí, cara, eu sei que na hora me veio um pensamento, né? E eu falo muito isso nas lives, eu queria que todos entendessem. Deus não fala assim, então, agora você que tá no YouTube, o casal novo que tá aqui, é o seguinte, eis que eu quero falar com você. Ele não tá falando dessa maneira, ele vai falar através de um pensamento. Então ele trouxe o pensamento assim, essa palavra é para a próxima batalha que vocês vão viver. Qual batalha? Caiu a ligação. Caiu a ligação, não sei. Então, gente, a gente tá contando só essa história, que é uma história real, uma história que a gente passou e que é bíblica. Por quê? Isso foi num domingo, Betina nasceu na quinta-feira. Eu não vou contar exatamente os bastidores do nascimento de Betina, mas quando Betina nasceu, ela não respirou, ela nasceu toda mortinha mesmo, parecia que ela estava morta, toda escurinha, não chorou e nem nada. O homem, eu demorei para entender que ela não estava chorando, a mãe já tinha entendido, ela não tá chorando, ela não tá chorando. Ela tava mole. E para mim tava tudo certo, eu não entendi, cara, que ela não tava chorando. Bom, e aí a gente viu os médicos fazendo aquela respiração que não era cardíaca, era problema no coração. Resultado, ela foi parar na UTI, a gente viu ela da forma que a gente não queria ter visto. Sim. Cara, e meu sonho era ser pai, sempre foi, ver aquilo, foi... Mas aí naquela hora o que aconteceu? Aí ele me chamou pro quarto. Não, mas antes disso, na sala. Do quê? Aí, enquanto a Betina ainda não tinha chorado, eu lembrei da oração do Thiago. E eu lembrei do testemunho da moça que eu encontrei, da Renata. E naquela hora, quando eu olhei para aquela médica, a pediatra da UTI, da pediatra neonatal, que é a pediatra que fica quando a neném nasce, ela era mais nova que eu. Eu nunca tinha visto ela. E eu falei, Senhor, a vida da minha filha está na mão de alguém que eu não sei nem o nome. E ali eu falei, mas não é na mão dela que ela tá. Eu sei que é na sua mão. E ali eu entreguei mesmo Betina para Deus. Eu falei, Senhor, antes de ser minha, ela é sua. Está na sua mão, faça o que o Senhor quiser. Mas o Senhor, eu não queria ser, eu falei assim, eu não queria ser mãe. O Senhor colocou no meu coração esse desejo, agora o Senhor não faça isso comigo. Mas de forma assim, um mês depois, quando a gente foi no meu médico, Dr. Alberto Guimarães, um beijo no seu coração, Dr. Alberto. Ele falou assim, eu nunca vi uma mãe entregar um bebê como você entregou. Em 30 anos de experiência, eu nunca vi uma oração tão forte. E eu nunca tinha orado na minha vida. Eu nunca tinha visto a Bruna orar. Deus, a sala estava lotada. Tinha muitos residentes vendo um parto ali, né, na hora do parto. Tinha muito residente, tinha muita gente. E ali eu sei que eu saí de mim e comecei a orar. E aos poucos Betininha foi vindo, né? Chorou, tal, ficou bem. E ali quando a gente viu Betina a primeira vez na UTI, que não foi uma cena legal, a gente não sabia. Eu, na minha cabeça, ela ia ficar 3 horas, ia pro quarto, a gente já ia pra casa. Mas ali foi bem difícil que a gente viu. E ali eu desmontei e o Bruno falou, eu vou pro quarto. E ele foi pro quarto do hospital, e aí a gente lembrou de tudo isso, de toda essa preparação, e naquele momento a gente entendeu, essa luta não é nossa. E a gente ficou 5 dias, Betina ficou 5 dias na UTI, eu não tive medo em nenhum momento de perder ela, porque eu sabia que era Deus que estava no controle. É claro que não foi gostoso ficar ali, né, tem toda aquela logística de hospital, de tirar leite, UTI, bota roupa, tira roupa, bota máscara, tira máscara. Mas eu tinha certeza, e não é por mim, mas é porque Deus falou pra gente. Ele falou, vocês vão passar e quem vai lutar sou eu. Só que a forma que ele falou foi essa da Alô-Bebê, né? E aí, trazendo o Josafá da Alô-Bebê. E ali, eu recebi uma pergunta do tipo assim, Bruno, mas Deus não falou comigo na Alô-Bebê e nem usou ninguém pra falar. E agora, o que eu faço nessa batalha? Eu falei, Deus só fez isso comigo de ter mostrado o Josafá da Alô-Bebê pra eu não perder o que ele estava querendo dizer. Mas a gente pode facilmente crer no que está escrito. Então vocês todos que estão aqui, você que está aí no YouTube, você pode declarar sobre qualquer batalha que você viver a partir de hoje, a que você está vivendo ou a que você ainda vai viver. Você pode dizer, essa batalha não é minha, mas de Deus. Deus vai me dar sabedoria, Deus vai renovar as minhas forças. Você pode dizer isso para Ele.
Porque Ele quer que a gente faça isso. Essa é a nossa geração. E aí, quando eu vi Bruna orando daquela maneira, ela nunca tinha orado, cara. Ela só orou daquela maneira porque ela estava na dor. Porque ela não tinha mais saída. Então, às vezes, Deus deixa a gente passar por algumas dores, algumas batalhas, justamente para a gente botar para fora tudo aquilo que Ele quer que a gente ponha. Porque na hora que a gente põe para fora, Ele responde, Ele age. E aí a gente vai falar assim, meu Deus, quanto Ele é fiel. Então, a gente sempre tem a escolha de fazer. Olhar para as palavras que o mundo nos traz, olhar para as palavras que a batalha nos traz, ou ficar com a palavra de Deus. E a gente sempre tem a escolha de buscar só a nossa autoconfiança ou buscar a confiança em Deus. Exato. Então, muitas vezes, a gente busca o quê? Não, eu confio em mim, vai dar certo porque eu confio em mim. Não vai dar certo porque você confia em você. Vai dar certo porque quem faz é Deus. Pronto. Né? Posso deixar uma tarefa para eles aqui? Claro. Olha o seguinte, Lamentações, que não é para você se lamentar, mas tem um livro na Bíblia que se chama Lamentações, escrito por Jeremias, o grande profeta Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte, você quer ler? É diferente a nossa, pode ler. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra que eu disse para vocês aqui sentado, quem estava aqui nos bastidores? Jeremias, o profeta escolhido por Deus para ser boca de Deus na terra. Naquela época Deus escolhia algumas pessoas, hoje ele escolhe nações. Ele encontrou-se num momento de fraqueza. Porque ele foi levantado por Deus, Bruno, para comunicar uma mensagem onde ninguém iria ouvir. Você já pensou? Aí, Bruna, eu sou Deus, estou te chamando para ensinar autoestima, beleza? Só que ninguém vai querer te ouvir. Como que você fica? A longo prazo isso destrói. A longo prazo. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Aí Jeremias teve um momento que ele estava gemendo de tanta pressão que ele sofria nos bastidores lá em Israel. E um versículo muito conhecido na Bíblia, mas talvez você não conheça ou vai se relembrar agora, ele disse, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, o que Jeremias estava fazendo na prática aqui? Jeremias estava afirmando a palavra de Deus para ele. Jeremias não estava sendo positivo. Jeremias não estava declarando palavras afirmativas, positivas, de acordo com o que vinha na mente dele. Não, ele estava falando algo que já era pautado na Bíblia, já era pautado na palavra. E nós estamos sendo chamados para isso. Você pode ler em Lamentações 3, sair da culpa, que é o pior veneno emocional que existe, e vir para Lamentações 3 e dizer, na presença do Senhor, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu vou esperar no Senhor. Mesmo não tendo paz, mesmo mesmo vendo a Betina cheia de acesso no nariz, no pé, aqui e ali, eu escolho esperar no Senhor. O médico vai querer falar para mim A, B, C ou D. O médico vai querer falar coisas reais, naturais. 1 rim, 2 rins, câncer, não sei o quê, não interessa. Eu vou escolher esperar no Senhor. Isso é fé. Isso transcende, isso na verdade é loucura para o pensamento natural. Se a gente olha de forma natural, consciência humana, é loucura. Mas quem falou que ia ser óbvio para nós? Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Na Bíblia diz, é loucura. O grande apóstolo Paulo, cara, abriu mão de todo o conhecimento que ele tinha, de sabedoria, e foi pregar para os gregos que eram sábios naquela época, e o apóstolo Paulo, ele olhou e falou assim, é loucura. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que pensam que sabem algo. Porque quando eu penso que sei algo, eu trago tudo para a força do meu braço. Quando eu penso que sei algo, eu não preciso de Deus. Então eu queria que vocês que estão aqui nessa sala fechassem os olhos, e você que está aí do outro lado, feche os olhos também, você que está aí no YouTube. Deus te trouxe até aqui, seja você aqui presencialmente ou aí no YouTube. Deus te trouxe até aqui para dizer para você, o que sai da minha boca agora não é palavra minha, do Bruno, é a palavra do Senhor Jesus. Essa batalha que você está passando aí não é sua, é minha.
Você não está entendendo a pressão, mas eu estou aí contigo no meio dessa pressão. E daqui a um tempo você verá com seus próprios olhos a minha mão te ensinando, te amando, mostrando o quanto que eu amo a tua vida e a tua família. E através desta vitória em cima desta batalha, o meu nome será glorificado por você que está aí. E pessoas, almas serão alcançadas, porque esse é o objetivo. Não é apenas filha e filho que está aí recebendo essa oração. Não é apenas para que você vença essa batalha. É para que a minha luz apareça. E para que eu possa, através da sua vida, alcançar outras vidas que estão gemendo, que não estão entendendo as batalhas, que estão achando que estão sozinhos nas batalhas. Então, Jesus, por favor, faz do seu jeito agora. O seu jeito é perfeito. Guia essa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostra quem tu és, assim como o Senhor mostrou para Josafá, assim como o Senhor mostrou para mim e para minha esposa 4 dias antes da Betina nascer e entrar naquela UTI. Mostra para essa pessoa, Jesus. Ainda essa semana, uma experiência pessoal está a caminho de você. Assim diz o Senhor. Amém. Amém. E amém. Amém. Muito bom. Recados. É isso. É isso. É isso, gente. É assim que Deus faz. Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tamo junto. Colado na videira, não deixa de compartilhar, comentar, curtir. Como diz um amigo meu, fazer o CCC, não é isso que o Wanderson falou pra gente falar? Fala o CCC. Comenta, curte e compartilha. São os 3 ações aí do seu nosso amigo Wanderson. Você tá aí, Wanderson? Um beijo no seu coração, viu? A fé se aprende, nunca esqueça disso e vamos que vamos. Até a próxima mensagem. Beijo.